Oi, pessoa. Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a correção da lista de revisão que estava disponível para você lá no CPB Prova, beleza? Então, a questão 1, ela era um pouco grande. Eu trouxe aqui só o enunciado, as alternativas a gente dá uma olhada juntos, beleza? Ela diz assim: observe na tabela as características de fábrica das lâmpadas L1 e L2. Então, aqui pela tabela, a gente já observa algumas coisas, ó. A lâmpada L1 foi fabricada para funcionar numa tensão de 120 para dissipar uma potência de 120 watts. A lâmpada 2, ela foi fabricada para uma tensão de 240, fornecendo uma potência de 144 watts. A questão continua dizendo que L1 e L2 foram associadas em paralelo a uma tensão de 120 volts, conforme a figura. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta a resistência elétrica equivalente do circuito em ohms e o valor da potência dissipada pela lâmpada L2 em watts. Então, aqui ele me pede duas coisas, ó. A resistência equivalente do circuito e a potência dissipada só pela lâmpada L2. Essa potência ela não será de 144 watts, porque essa lâmpada L2, olha só, numa associação em paralelo, ela foi submetida a uma tensão de 120 volts. Olha lá, aqui nós não temos dois nós, que eu posso chamar de A e B. A corrente que passa por L1 não é necessariamente a mesma corrente que passa pela lâmpada L2, porque a minha corrente total se dividiu aqui quando ela chegou nesse nó e se juntou aqui depois de novo, não é? Então, a minha potência na lâmpada L2 não vai ser de 144, vai ser menor. E como que eu sei que é menor? Porque 144 é se ela fosse submetida a uma tensão de 240 volts. Isso seria, por exemplo, quando você compra um aparelho não bivolt, beleza? Não aquele que muda automaticamente a voltagem. Você compra um aparelho, sei lá, São Paulo, Nordeste, de 110 volts, e você chega em Brasília e coloca ele na tomada. Quando você ligar, já vai dar o pipoco, porque ele funciona, ele foi fabricado para funcionar numa tensão de 110 e você colocou numa tensão maior, daí ele queima. Agora, se for o contrário, como é o que está acontecendo com essa lâmpada aí, que é o caso de eu comprei em Brasília 220 e vou usá-lo numa rede que é de 110. Então, ele vai funcionar pela metade, ele não vai funcionar normal. Então, o secador de cabelo ia fazer só um ventinho, talvez nem quente, beleza? Mas não queima, ele só não funciona como ele deveria funcionar, beleza? Então, primeiro, para a gente fazer aqui a nossa resistência equivalente, a gente precisa conhecer a resistência de cada uma das lâmpadas. Como elas têm uma fabricação e essa resistência ela não muda, independentemente do que eu faça, beleza? Eu vou calcular então as resistências olhando para as especificações de fabricação, beleza? Por que de fabricação? Porque eu tenho uma das minhas grandezas diferente da fabricação para associação, tranquilo? Então, eu olho para a fabricação. Então, olha lá. Para a primeira lâmpada, vamos fazer aqui no cantinho, nós temos tensão de 120 volts e potência de 120 watts. Para eu fazer a resistência R1, eu vou usar que potência é U quadrado sobre R. Então, ficou assim, ó, 120 watts é igual a 120 volts ao quadrado sobre a resistência R1. Mudou a galera aí de lado, ó,
Posso simplificar aqui o expoente, né? O 2 com o expoente 1 aqui, o 120 vai embora. Dá 120 ohms para a lâmpada 1, tranquilo? Para a lâmpada 2, nós vamos aplicar a mesma fórmula, beleza? Só que ela tem tensão de 240 volts para uma potência de 144 watts, tranquilo? Então, a resistência R2 vai ficar assim, ó. Potência, 144. Tensão, 240 ao quadrado sobre R2. Mudou o R2 de lado aí, ó. Jogou na calculadora, 240 ao quadrado. Dividido por 144, você vai achar 400 ohms, beleza? Para a gente fazer a resistência equivalente, eu vou usar aquele caso especial que me diz que a resistência equivalente é o produto dividido pela soma, beleza? Então, aqui nesse caso ficou assim, ó. R1 120 vezes R2 400, dividido por R1 120 mais R2 400. Quando tu jogar isso aí na calculadora, ó, tu vai achar aproximadamente 92,3 ohms. Beleza? Vamos fazer a potência na lâmpada L2? Deixa eu apagar isso aqui. Agora, para a segunda parte, nós precisamos analisar da seguinte forma, porque essa lâmpada L2, na associação, ela está submetida a uma tensão U2 de 120 volts. Olha lá, ela não está aqui entre os pontos A e B, beleza? Então, aqui também é 120 volts. Com uma resistência R2 que nós calculamos de 400 ohms, qual é a potência dissipada agora por essa lâmpada? Eu já sei que não é 144, beleza? Então, olha lá, potência, né, U quadrado sobre R, então vai ficar assim, ó, o novo P2 vai ser 120 ao quadrado sobre a resistência dela, que não mudou, 400. Quando você jogar isso aí na calculadora, você vai achar 36 watts, beleza? Então, ficou assim, ó, resistência equivalente, 92,3 é a sua primeira resposta, potência de 36 watts, alternativa D. Fechado? Vamos para a próxima? A questão 2 está te dizendo o seguinte, ó, duas lâmpadas, uma incandescente de 40 watts e uma lâmpada de LED de 6 watts, estão conectadas em paralelo. Se as lâmpadas estão sujeitas a uma diferença de potencial de 220 volts e considerando que as duas lâmpadas possuem a mesma intensidade luminosa, dê como resposta a soma dos itens corretos. Então, já vamos com calma, porque eu tenho uma lâmpada que é incandescente de 40 watts, uma LED de 6 watts, associadas em paralelo. Qual é a característica da associação em paralelo? A tensão é a mesma e ele me disse que é de 220 volts, beleza? Outro detalhe importante é que elas têm a mesma intensidade luminosa. A lâmpada incandescente é uma lâmpada antiga, ainda se usa, tá? Mas residencialmente ela não é mais tão utilizada. Essa lâmpada incandescente, ela brilhava por efeito Joule, então ela esquentava muito, beleza? E caiu em desuso justamente por isso, porque a função de uma lâmpada não é esquentar, a função de uma lâmpada é iluminar. Então, trocou-se primeiro pela fluorescente, que era com gás, e agora se usa a lâmpada de LED, que, embora ilumine o mesmo tanto, mas ela tem um consumo menor, ela tem uma potência menor, porque ela não esquenta tanto, beleza? Então, eu tenho potências diferentes, eu tenho consumos diferentes para a mesma intensidade luminosa, beleza? O item 1 nos diz o seguinte: pelo fato de possuírem a mesma intensidade luminosa, a corrente elétrica por meio das duas lâmpadas tem o mesmo valor. Então, vamos pensar o seguinte: elas têm a mesma DDP e elas têm potências diferentes. Como que eu posso dar uma olhada na corrente elétrica que passa por elas? Olha lá,
Então, aqui na primeira afirmativa, nós vamos analisar potência, tensão e corrente, beleza? A gente escreve que potência é o produto, a multiplicação da corrente pela tensão. Então, se a gente analisar assim, ó, quem tiver maior potência para uma mesma tensão, tem maior corrente, beleza? Mas é pelo fato delas terem a mesma intensidade luminosa? Não, não é por isso não. É falso, beleza? E a corrente não vai ser a mesma, a corrente vai ser diferente. A potência maior implica numa corrente maior nessa associação em paralelo. A afirmativa 2 diz que a lâmpada incandescente emite ondas eletromagnéticas. Verdade, luz, não é? Visível e outras faixas do espectro também, cujas frequências estão situadas, na sua maior parte, na faixa do infravermelho. A gente não comentou que essa lâmpada incandescente, ela esquentava muito. A frequência responsável pelo aquecimento da luz visível é o infravermelho. Você não vê, ele não está no visível, mas é aquela responsável pelo calor, beleza? Então, a maior parte está no infravermelho, tá? E é justamente por isso que ela esquentava tanto. 4, de acordo com o enunciado, a lâmpada de LED é mais eficiente do que a lâmpada incandescente, pelo fato de sua resistência elétrica ser menor. Cuidado com essa palavra eficiente. Eficiência tem a ver com o trabalho que eu realizo, beleza? As duas não têm a mesma intensidade luminosa? Então, as duas são eficientes do mesmo jeito? São. O que diferencia é o consumo, beleza? O rendimento. E aí, vamos analisar essa questão aí da resistência elétrica, beleza? Nós conversamos ali na primeira que quem tinha maior potência tinha maior corrente elétrica percorrendo, não é? Então, olha lá, eu tenho maior potência, implica numa maior intensidade de corrente. Agora, a gente precisa dar uma analisada na resistência elétrica, beleza? Primeira lei de Ohm nos diz que U é igual a R vezes I. Se você tem a sua tensão constante e a sua corrente aumentou, porque nós analisamos isso aqui, beleza? A sua resistência elétrica vai diminuir, beleza? Nesse caso aqui, ó, da primeira lei de Ohm, corrente e resistência são inversamente proporcionais, porque a tensão é a mesma. Então, o item 4 é um item falso, beleza? O item 8 nos diz o seguinte: nas condições descritas no enunciado, a resistência elétrica do filamento da lâmpada incandescente é maior que 1 kΩ. Então, vamos dar uma olhada nas informações que nós temos para essa lâmpada incandescente. A potência da incandescente é de 40 watts e a tensão é de 220 volts. Qual será a resistência dessa lâmpada incandescente? Eu não posso escrever que potência é U quadrado sobre R, então ficou assim, ó. 40 é igual a 220 ao quadrado sobre o R da incandescente. Trocou o 40 de lado aí com o RI, jogou na calculadora, você vai ter que isso aí é 1.210 ohms. 1 quilo ohm são 1.000 ohms. É superior a 1.000 ohms? Sim, é superior. Verdadeiro. Alternativa A, 8 mais 2 corretas. Tranquilo? Questão 3. Um certo resistor dissipa uma potência de 1 watt quando percorrido por uma corrente de 100 miliamperes. Assinale a alternativa que expressa corretamente a tensão V aplicada a esse resistor quando percorrido por uma corrente de 50 miliamperes. Então, cuidado, porque olha só, eu tenho uma potência de 1 watt quando eu tenho uma
corrente de 100 miliamperes. Ele quer saber quem é a tensão aplicada a esse mesmo resistor. Então, eu já sei que a minha resistência é constante quando ele for percorrido por uma nova corrente. Então, olha lá, a primeira coisa que eu preciso saber, que resistência é essa? Tranquilo? A gente não pode escrever que potência é R vezes I ao quadrado. Então, olha lá, eu tenho uma potência de 1 watt, uma resistência que nós não sabemos, e a corrente elétrica que é de 100, 10 ao quadrado, 1000, 10 a menos 3 amperes, que eu somando os expoentes dá 10 a menos 1, elevado ao quadrado. Então, ficou assim, ó, 1 é igual a R vezes 10 a menos 2, que eu multiplico ali, né? Passei o 10 a menos 2 dividindo, ele no denominador eu posso trazer para o numerador, desde que eu inverta o sinal do expoente. Então, é 10 ao quadrado ohms. Só que não foi isso que ele me pediu. Ele me pediu qual é a tensão, então, qual é o meu novo U para essa resistência que nós calculamos de 10 ao quadrado ohms, quando percorrido por uma corrente de 50 vezes 10 a menos 3 amperes, beleza? Então, olha lá, eu quero associar U, R e I. Então, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Quem vai ser a minha nova tensão? Resistência 10 ao quadrado. Corrente, eu vou escrever o 50 como 5 vezes 10. E eu tinha o 10 a menos 3 lá, beleza? Número com número, potência com potência. Sobrou 5. 10 ao quadrado vezes 10. 10 ao cubo, cortou com 10 a menos 3 aqui. Então, eu tenho uma nova tensão de 5 volts. Alternativa B de bolacha. Ou biscoito, como você quiser, beleza? Vamos seguir? Questão 4 fala assim, ó. Na segunda metade do século XX, ainda podiam ser encontradas no comércio de muitas cidades brasileiras a tão utilizada quanto perigosa jarra elétrica. Fabricada com material cerâmico, essa jarra possuía em seu interior um filamento visível à resistência elétrica, que perigosamente ficava localizada no interior da porção de água a ser aquecida. Os acidentes eram frequentes. Uma dona de casa habilidosa percebeu que uma das extremidades do filamento de sua jarra se desgastou e resolveu cortá-lo pela metade de seu comprimento. E, de novo, prender as extremidades nos parafusos, entre os quais havia uma diferença de potencial U constante. Com o corte, a potência elétrica da jarra ficou multiplicada pelo fator. E aí vamos analisar o seguinte. Nós, quando cortamos, nós não, né? A senhorinha aí, quando ela cortou a jarra, ela mudou o tamanho da resistência. Ela não cortou a jarra, ela cortou só a resistência, né? Ela mudou o tamanho da resistência, beleza? Então, a minha resistência mudou? Mudou lá pela segunda lei de Ohm, que me disse que a resistência depende da resistividade do material, do comprimento desse fio, dessa resistência, desse filamento, e essas duas grandezas são diretamente proporcionais à resistência, dividido pela área. Então, se eu mexer na área, ela vai ser inversamente proporcional à resistência, beleza? Só que ele não me pediu isso. Ele me pediu como que vai se comportar a potência elétrica. A potência elétrica, uma das formas de nós analisarmos é U quadrado sobre R. E por que eu pensei nisso aqui, ó? Porque ele me disse que a diferença de potencial é constante. Então, eu quero saber como a minha potência se comporta e sei como a minha resistência se comporta aqui pela segunda lei de Ohm, tranquilo? Então, vamos fazer as análises. A minha resistividade ficou constante. A área dessa resistência ficou constante. A resistividade é constante porque eu não mudei o material, beleza? E a área porque eu não engrossei nem afinei essa resistência, tranquilo? O meu comprimento foi mudado e ele me diz aqui, ó, ele cortou pela metade. Então, o L
ficou dividido por 2. O que aconteceu com a sua resistência? Também ficou dividido por 2, beleza? Quando nós viermos analisar na potência, nós vamos analisar o seguinte: R e P para um constante, se o R diminui, o P aumenta, beleza? São inversamente proporcionais. Nós achamos ali na segunda lei que a resistência ficou dividida por 2. Então, a sua potência vai ser o contrário. Ao invés de ser dividida, vai ser multiplicada por 2. Tranquilo? Alternativa C. Se você tivesse achado aqui, ó, a sua potência dividido por 2, ele te pediu aqui, ó, multiplicada. Então, ó, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Daí daria a letra E, beleza? Então, cuidado com o que o enunciado te pede, tranquilo? Vamos seguir? Questão 5 fala assim: um estudante avaliou o tempo diário do uso do chuveiro em sua casa no decorrer de 30 dias consecutivos, o que permitiu a construção do quadro. E aí ele te deu um quadro aí. Só cuidado, porque o tempo aqui foi dado em minutos, beleza? Já vou aproveitar e marcar aqui que foram 30 dias. E esse tempo aqui é diário, tá? Cuidado. Sabendo que o chuveiro de sua casa tem potência de 1.800 watts, o estudante calculou que, no período avaliado, o consumo de energia em sua casa, devido ao uso do chuveiro, foi aproximadamente de. Aqui ele não está me pedindo o valor, tá? Então, é uma continha a menos. Então, vamos analisar o seguinte: todo mundo usou o mesmo chuveiro de potência 2.800 watts. Eu já vou transformar, porque o nosso consumo está sendo dado todos em quilowatts, beleza? Então, eu divido por 1.000, eu ando a vírgula 3 casas para a esquerda, são 2,8 quilowatts, beleza? Essa galera aqui todinha, durante um dia, ficou lá dentro, lá embaixo do chuveiro, né? Por 90 minutos. Só que, de novo, olha a nossa unidade de medida aqui, ó, horas. 90 minutos, você pode fazer uma regrinha de 3, tá? Mas como essa é fácil, é 1h30, 1,5 hora, beleza? Então, eu tenho um ΔT de 1,5 hora. Quem é a sua energia consumida? É a potência vezes o tempo. Então, olha lá, potência, 2,8. Tempo, 1h30. Então, quem é a sua energia consumida? 4,2 kWh. Só que cuidado, porque isso aqui está por dia. Ele me pediu no período avaliado, que foi de 30 dias. Então, eu vou pegar esse 4,2 e vou multiplicar por 30. Você vai achar 126 kWh. E aí sim, isso aqui tá a cada 30 dias, tranquilo? 126 aproximadamente 125, letra C, beleza? Dá uma pausa aí, volta para assistir o vídeo que continua aqui embaixo, beleza? Até já!